Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp denuncia a suspensão de verbas federais destinadas a bolsas pesquisa e estudos. Aqui em Mato Grosso do Sul, só aqui na Universidade Federal, nós vamos ter o corte de 107 bolsas, com a economia de R$ 714 mil nos últimos 4 meses, né? O CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, anunciou o corte de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado no Brasil. E no Mato Grosso do Sul serão atingidos 107 bolsistas, né? Então, a gente lamenta, né, essa situação. Até entendo, Coronel Davi, né, que o país está atravessando uma crise financeira, está tendo contingenciamento de recursos praticamente em todos os ministérios, né? Mas quando a gente analisa assim, o valor dessas bolsas, né, e o que o governo federal vai economizar com isso, a gente acredita que é possível reverter essa situação, né? De repente, assim, cortando de uma outra área, de um outro ministério e preservando essas bolsas que são muito importantes. Às vezes a gente não tem dimensão disso, mas são alunos, muitas vezes pobres, que só têm essa oportunidade, né, para concluir os estudos, para fazer uma faculdade, e eles dão um retorno para a sociedade, né? Porque se formam profissionais que vão atuar depois. Nós temos pesquisas, eu estava vendo aí, pesquisas que estão descobrindo novos inseticidas, larvicidas para combate à dengue, chikungunya e tal, são alunos desses nossos aqui, né, do CNPq, que estão se debruçando sobre essas pesquisas. Então, eles dão uma contribuição para a sociedade, né? Então, eu estou apresentando essa indicação para justamente solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, essa prioridade para o pagamento dessas bolsas de estudo. Vossa Excelência, conceda uma parte, sim. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência sempre mantendo constante preocupação com a área da educação. Extremamente importante isso, deputado. Mas, como mesmo Vossa Excelência disse, o país passa por profundo problema financeiro e econômico. E não cabe aqui a gente ficar relembrando fatos aí, porque a gente precisa olhar para frente, deputado. Mas Vossa Excelência deve ter acompanhado também pela imprensa uma grande ação feita pelo governo brasileiro através da Polícia Federal, pelo ministro Sérgio Moro, onde foi desbaratada uma quadrilha que, infelizmente, meteu a mão na grana do FIES e ainda vendia vagas em algumas universidades, nos cursos de medicina, nos cursos de direito, o que mancha, sem dúvida nenhuma, essa preocupação toda que a gente tem com a educação brasileira. Não tenha dúvida, Vossa Excelência, que o governo pisou no freio em algumas questões relacionadas ao FIES, até porque esse fato já vinha sendo apurado pela Polícia Federal, mas em breve nós teremos aí a participação efetiva do governo brasileiro, do governo Jair Bolsonaro, na normalização dos recursos necessários a dar oportunidade a esses jovens que querem ascender na vida e que poderão fazer pesquisas que serão muito bem utilizadas no desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, que hoje está bastante sereno, como eu, mas é muito bem lembrada essa situação que Vossa Excelência colocou aqui. Eu também vi essa matéria e é de indignar a gente, numa situação que você vê estudantes
perdendo bolsas de estudo, enquanto tem outros safados, né, corruptos, fraudando o FIES e o montante de recursos, né, que eu vi na reportagem, daria para pagar muitas bolsas de estudo nesses programas de pós-graduação, de iniciação científica. É revoltante quando a gente vê um empresário, né, dono de uma faculdade no interior de São Paulo, né, em conluio com alguém, me parece que lá de um time de futebol, e mais o filho dele, etc., desviando milhões, fraudando, inclusive, matrículas de pessoas nos cursos de medicina, né, do FIES, que é um programa também extremamente importante para manter os jovens nas universidades. E é por isso que, muitas vezes, a gente não tem recursos, né, para investir na educação, porque tem gente desviando esses recursos. E é importante que a Polícia Federal faça esse trabalho e tape esses ralos todos aí que deixam minar esse dinheiro tão caro para a educação brasileira, né? Eu me somo a Vossa Excelência nessa denúncia, eu acho que é importante fazer esse registro. E eu continuo aqui dizendo que nós lamentamos muito essa situação de cortes, de suspensão dos recursos do programa de bolsas de estudo. Eu quero lembrar aqui que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela diz que a medida representa um corte de 29 milhões de reais e, caso não ocorram novas liberações de recursos, o impacto é inevitável, que vai comprometer o funcionamento da Universidade Federal no mês de setembro já. Ou seja, nós tivemos um contingenciamento de recursos das universidades federais e a nossa universidade aqui de Mato Grosso do Sul perdeu 29 milhões. E isso vai comprometer pagamento de água, luz e projetos de pesquisa. Também uma outra instituição federal, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que tem um trabalho excelente, cursos de excelência, ele também sofreu um corte de 16, quase 17 milhões de reais, e esse recurso é praticamente para pagamento de bolsas, assistência estudantil, auxílios, manutenção de serviço de limpeza, vigilância, custeio, água, luz, telefone. Então, também o Instituto Federal, que atende os nossos jovens aqui de ensino médio, cursos tecnológicos, está passando por dificuldades com esse corte de 17 milhões de reais. E lá em Dourados, nós temos a UFGD, deputado Marçal Filho, da região, sabe muito bem a importância daquela universidade, né? Também sofreu um corte de 12 milhões nos seus recursos e além do bloqueio de 19 milhões de emendas parlamentares. Então, alguns deputados federais haviam feito emendas parlamentares para o FGD, para incrementar os cursos, o hospital universitário, etc., e essas emendas também foram cortadas, 19 milhões. Isso faz com que a UFGD também passe por dificuldades muito sérias na questão do custeio, das bolsas de estudo, na questão até da manutenção do básico ali, da limpeza, água, luz, telefone, né? Então, na verdade, um desmonte que nós estamos assistindo na área da educação. É um desmonte, a gente que vinha tendo um avanço significativo nos últimos anos, em termos de acesso dos jovens às universidades, ampliação de vagas. Nós estamos tendo programas como o FIES, o ProUni, Ciência Sem Fronteira, que levava os jovens para cursos fora do país, né, no exterior, e
a gente tem agora esse desmonte, né? Além dos programas que já existiam, que estão perdendo recursos, nós temos esses básicos de bolsas de estudo da CAPES, do CNPq, que estão também sendo cortados. Então, para concluir, senhor presidente, quero dizer que a gente lamenta muito essa situação. Governo em dificuldade financeira, ele tem que ver as prioridades, onde tem que cortar aquilo que é supérfluo, aquilo que pode esperar, e aquilo que não pode esperar, não pode sofrer cortes dessa natureza, né? Eu fiquei assim bastante revoltado com aquela reportagem do Fantástico de domingo, que eu fiquei pensando o seguinte: numa situação tão grave como essa financeira do país, a gente pensar que não faltam recursos para o pagamento da dívida pública, dos juros da dívida pública, praticamente comprometendo 60% do orçamento da União, e a gente vê que para o básico, para a educação, para o futuro do país, para a ciência e tecnologia, não tem recurso. Isso é revoltante, né? Enquanto que o setor financeiro está bastante feliz com a aprovação da reforma da Previdência, os empresários estão também satisfeitos com a precarização dos direitos trabalhistas no Brasil. Eu estava vendo uma reportagem que aumentou o número de empregos por hora, o trabalho intermitente, aquele trabalho precarizado, né, que a pessoa recebe até menos que um salário mínimo, aumentou no Brasil esse tipo de emprego. Isso é fruto da reforma da Previdência, que o presidente Bolsonaro, inclusive, está querendo fazer uma segunda edição da reforma trabalhista, né? Eu acho que essa segunda edição seria decretar a volta do trabalho escravo, porque não tem mais o que tirar de direitos, né, dos trabalhadores. Seria assim: liberamos o trabalho escravo no Brasil, né? Então, a pessoa vai trabalhar por troca de comida, de pouso. Então, essa situação, ela é muito grave. Agora, a gente vê que alguns setores, eles são poupados, né? Como Maria Helena Fatorelli, né? Quase que eu errei o nome dela, esteve aqui, fez uma palestra magnífica sobre a reforma da Previdência, que ela desmontou toda a tese do governo de que a Previdência ela é o problema principal do rombo do Brasil. Ela disse que o problema maior do Brasil é o pagamento dos juros da dívida pública, que ninguém sabe direito a quem se deve e quanto se deve. Se não fizer uma auditoria da dívida pública, nós vamos continuar fazendo essa sangria dos recursos do orçamento federal e deixando de fazer aquilo que o país precisa para sair do buraco, que é investir em educação, em ciência e tecnologia. Então, lamento muito esses cortes. Já foram cortadas mais de 6 mil bolsas da CNPq e da CAPES, e agora o governo anuncia mais 5 mil cortes, serão 11 mil bolsas a menos. Então, nossos estudantes e nossos cientistas ficam na mão, e quem perde com isso é o país. Nenhum país do mundo saiu da crise sem investir em ciência, tecnologia e em educação. E o Brasil está andando para trás nesse sentido. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, essa é a nossa solicitação ao Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, que reveja a decisão dos cortes das bolsas de estudos dos nossos estudantes. Era isso que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.